Olá, companheiros. Um abraço fraterno para todos da Casa Teresa de Jesus. Estamos mais uma vez fazendo as reflexões acerca do ensinamento de Jesus. Não é, e dessa vez nós fomos convidados pela casa para poder fazer uma singela e simples homenagem ao nosso companheiro Chico Xavier, que nós entendemos, junto com a casa, que é a encarnação da humildade. Então, nós temos a nosso favor agora a vivência da humildade entre nós. Assim como o amor que foi Jesus, foi o Verbo que veio à Terra, Chico Xavier para nós é a humildade que veio viver entre nós para que nós possamos ter a certeza de que a humildade todos nós somos capazes de vivê-la dentro do nosso grau de evolução. Porque muitas vezes nós justificamos não viver um sentimento porque achamos que o espírito evoluído ele já nasce com essa virtude, já nasce com esses favorecimentos, mas não, é uma construção. Então, nós entendemos hoje que Chico Xavier é um espírito, né, que encarnou como Chico Xavier, mas é um espírito que já vem vivendo a convivência e a luta para a conquista da humildade. E no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiação, como é muito difícil viver a humildade, porque somos orgulhosos, né, prepotentes, arrogantes, em demasia, viver a humildade é o grande desafio do espírito. Porque se ele, como Chico, conseguiu viver essa humildade, ele vai levar com ele essa vivência e impregnar dele definitivamente de uma vez por todas um sentimento que foi conquistado através dessa vivência no corpo, experimentando todas as dificuldades que são inerentes a um processo de prospecção para que eles possam ser vividos. Então, nós trouxemos uma página para poder conversar com vocês sobre essa página, depois nós fazemos uma prece inicial para darmos início, então, a essa reflexão sobre esse missionário que recebeu da incumbência das mãos de Jesus viver esse sentimento de humildade entre nós. E nós tiramos uma página do livro Religião dos Espíritos, em que Emmanuel vai tirar uma reflexão sobre a pergunta 937 do Livro dos Espíritos, tá bom? Que foi um estudo que ele fez junto com os companheiros e junto com o Chico Xavier e Uberaba, e esse livro foi editado como Religião dos Espíritos, dizendo para nós que a religião dos Espíritos é o amor. Então vamos lá. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça do Gessenato da sua condição, a fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão até que a descabida exigência fosse necessariamente prescrita. Dispunha de vasto recurso para impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, à valência dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força de sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-lo na angústia e sarar-lhes as úlceras. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhe o alívio, esperança, fortaleza e renovação. Humildade somada à abnegação da renúncia. Certo detinha elemento para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amavam. Com simples palavra,
poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas Soezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhes o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma que ouviu da própria luz para levar os que se arrastam nas trevas e os que procuram sacrificar a si próprio nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos de Deus. Querido Mestre e Senhor, que nesses instantes a nossa mentora amiga Teresa de Jesus possa nos inspirar e nos ajudar, Senhor, a fazer essas reflexões, para podermos perceber, Senhor, através dessas cartas vivas, desses missionários que vieram trazer, Senhor, para nós a possibilidade de vivermos as virtudes que Jesus nos convida a viver. E que nós nos capacitemos, Senhor, aprendemos com o Senhor, aprendamos com um missionário como Chico Xavier a viver esse sentimento que nos enobrece, Senhor, que nos coloca em igualdade de condições com todos, e muitas vezes, Senhor, menor do que todos, que possamos vivê-lo, Senhor, lutar para conquistar esse sentimento, porque são eles que nos engrandecem, são eles que nos fazem realmente espíritos felizes. Que assim seja, querido amigo, graças a Deus. Então, companheiros, separamos alguns slides, algumas lembranças da vida do Chico, da vivência dele conosco, como nós falamos no início, para que nós possamos ter a certeza que nós somos capazes. Olhamos para Chico, mas Chico era Chico, não é? Mas Chico viveu dores piores do que a nossa. Chico reencarnou numa situação muito complicada. Nós sabemos disso. No entanto, cumpriu, foi fiel a Jesus até o final, no compromisso de viver, de sentir no seu íntimo esse sentimento. Claro que ele já é um espírito experiente, trazia com ele toda uma noção, toda uma forma de se comportar, mas ele podia ter falhado, como muitos falharam, mas ele não. Foi assim como a cereja do bolo, essa encarnação dele, para que ficasse patenteado dele na vivência no planeta de própria expressão, onde o orgulho, a prepotência, a arrogância, todos esses sentimentos nos dificulta viver essa humildade. Ele viveu e nos mostrou o caminho seguro para aprender e viver a humildade. Agora nós somos assim conscientes de que somos capazes. Não vamos mais postergar essa decisão de viver esses sentimentos. Então vamos lá? Trouxemos alguma noção assim para quem não conhece, né, que vai escutar o vídeo, que pode estar ouvindo pela primeira vez a mensagem espírita. Nós trouxemos aí as informações do reencarne do nosso companheiro, que estaria fazendo, agora dia 2 de abril, né, mais um ano se estivesse conosco encarnado. Nosso irmão reencarna 2 de abril de 1910, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sendo batizado com o nome de Francisco de Paula Cândido. De origem muito humilde, Chico era filho de operário João Cândido Xavier e da lavadeira Maria João de Deus. Chico, apesar de abraçar a doutrina espírita, ultrapassa as barreiras das religiões. Olha só, é o nosso compromisso, né? Ser a religião das religiões. Ultrapassa a barreira da religião, fala para todos, pois em sua linguagem universal, que é a linguagem do amor, seu idioma é o amor ao próximo. Amor tão grande que levou a doar seus direitos autorais de quase 500 livros. Destinou tudo à obra de caridade. Só em Fortaleza, a renda obtida com a venda dos livros permitiu o parto grátis de 100 mil mulheres. Imagina isso. Poderia estar rico,
mas optou por viver na mais extrema simplicidade e pobreza. A sua humildade não assumia elogios. Auto-intitulava-se uma formiguinha das menores, um espírito imperfeito. Então, ele, a tomar conhecimento da doutrina espírita, a doutrina espírita vai lembrar para ele que toda a sua mediunidade, tudo aquilo que ele traz de mediunidade com ele, que ele tinha todas as mediunidades, psicografia, psicofonia, audiência, clarividência, ele tinha todas, mas o que ele sabia, como nós estamos aprendendo, que nada disso nos pertence. É um empréstimo para que nós possamos trabalhar em benefício do próximo com humildade. E ele vai viver, dai de graça o que de graça recebeste, percebendo que nenhum desses atributos, nenhum dessas vivências na mediunidade é nossa. Isso é um empréstimo, são ferramentas que nós temos que aceitar humildemente, não ficarmos envaidecidos e ficarmos ricos com psicografia, com livros que vamos vender, vendendo fazendo seminário, cobrando entrada, essas coisas todas que nós estamos vendo, infelizmente, alguns companheiros fazendo. Né? Sem crítica, né? Desculpa. A psicografia que recebeu consolaram milhares de pessoas e chegaram a ser aceita como prova na justiça, inocentando os réus em decisões inéditas. Num testemunho irreparável da vida que continua depois da morte, num trabalho que reergueu vidas, reconstruiu lares e uniu corações em jornada de muitas horas. Tudo isso é pouco para dizer realmente quem é Chico Xavier. Ele é um exemplo a ser admirado e imitado. A comprovação do que o ser humano pode evoluir. Olha aí, todos nós podemos adquirir esse sentimento como pessoa e adquirir qualidades superiores muito distantes do egoísmo, do orgulho e da incompreensão. Seu encontro com o Espiritismo foi natural. Fazia com que se dedicasse de corpo e alma a esclarecer, consolar e amparar todos que o procuravam. Chico era assim, um homem chamado amor, humildemente dedicado ao apostolado do bem. Sua fé e confiança em Deus era irrestrita, fé racional, confiança em Deus. Estou reencarnado para cumprir o meu dever e recebi das mãos de Jesus esse compromisso. Está gravado na minha consciência e nada do mundo que vai me trazer soberba, vai me trazer bens materiais, eu vou ser abnegado, vou renunciar a tudo e viver a humildade em que Jesus me convidou a viver. E ele vai fazer isso com muito esforço, sacrifício, lógico, que não se consegue nada sem esforço e sacrifício, mas ele vai mostrar para a gente no estudo de hoje que ele conseguiu. Chico Xavier é exemplo de dedicação ao próximo, do movimento do amor para o amor, do trabalho incessante de edificar o bem nos corações e de despertar no homem sua espiritualidade. Olha só, Chico Xavier é exemplo de dedicação ao próximo, de movimento de amor para o amor, no trabalho incessante de edificar o bem nos corações e despertar no homem a sua espiritualidade, cumprindo integralmente no contato com os semelhantes, na luta do cotidiano, a característica fundamental do homem de bem e da prática constante da caridade. E para isso tem que ser bastante humilde. Reconhecer os nossos talentos, reconhecer as nossas conquistas de encarnações anteriores, mas que ela não precisa de prova de expiação, não pode ir à frente se nós não tivermos esse sentimento de amor, de despertar a espiritualidade no próximo, de querer fazer que o amor, o movimento do amor, é para o amor. Não é para uma personalidade. Nós estamos ajudando uma pessoa. Nós estamos ajudando a edificar o amor nos corações e despertar esse amor espiritualmente dentro de cada um de nós. Isso ele conseguiu. E nós trouxemos alguns depoimentos para ver essa universalidade onde Chico conseguiu atingir corações. Independente de credo religioso, independente de posição social, independente de onde estava colocado, como a humildade e o amor posto em ação pode contagiar corações. É isso.
A doutrina espírita veio para todos. A doutrina espírita não é sectária, não é uma igreja onde nós nos reunimos só os espíritas. Nós temos que convidar a todos, atingir a todos os corações, como o Chico fez, tendo a humildade de reconhecer que somos capazes, mas através do amor e da humildade. E nós trouxemos alguns depoimentos para poder conversar com vocês. Trouxemos de uma companheira chamada atriz Beth Goulart, é filha da Anissete, né? Então ela fala assim: o considero como um enviado, um mensageiro de Deus. Dedicou sua vida ao necessitado de fé e de ajuda material. Conseguiu acabar com aquele ar sinistro que envolvia a imagem do espiritismo do Brasil. Esse é o depoimento da companheira, que foi tocada no seu coração pela presença amorosa do Chico. Lúcio Mauro, ator, que viveu ombro a ombro, lado a lado com o Chico, para fazer um papel, né, na televisão, e ele teve que conviver com o Chico e chegou a essa conclusão. Cheguei a uma certeza, a de que é uma das figuras responsáveis pela paz do ser humano. Por sua honestidade, é o pastor mais digno a ser e o ser mais humilde. Pastor digno e o ser mais humilde que ele conheceu. Se eu fosse classificar, eu o classificaria como santo. José de Paiva Neto, LBV, companheiro com outra filosofia, com a forma de passar a mensagem de Jesus, mas vê em Chico, né, esse amor universalizado. E fala assim: Chico Xavier é reconhecidamente uma figura ímpar no Brasil. O seu exemplo de renúncia, quer dizer, abnegação, amor e fraternidade a todos comove. Chico é, sem dúvida, um dos batalhadores da causa da solidariedade sem fronteiras no mundo. Sem fronteiras no mundo. Essa Mônica, ela é uma companheira que trabalha com esoterismo, não é? Esotérica, mas teve um encontro com Chico e olha o que ela passou a viver e a sentir a partir desse encontro. Ela diz: um anjo de carne e osso, chamado Chico Xavier, encontrei meu eixo, um novo rumo para a minha vida, que até então ela não tinha esse rumo, que levou a me dedicar exclusivamente a um trabalho mais espiritual e de assistência social. Vamos continuar? Hermínio de Miranda. Esse depoimento de Hermínio, assim, tocou os nossos corações. E fala Hermínio: a vitória dele é sobre si mesmo, sobre o orgulho, a vaidade e o egoísmo. O comodismo e até sobre a dor. Não lhe foi possível evitar a fama, mas não se deixou corromper por ela. Preferiu ser apenas uma folha em branco, sempre renovada de uma singeleza, brancura, para que os espíritos tivessem onde escrever a mensagem de esperança, da solidariedade e da paz. Que ser apenas Chico, no seu próprio dizer, o mero burrico dos espíritos. Aí está. E temos Giovanni Borges de Souza, presidente da FEB. Ressalta ele: no homem Chico Xavier, sua bondade assenta na maior conquista moral que o espírito precisa buscar na sua marcha evolutiva, a humildade. Esse é o princípio moral de tudo para nós espíritos. É o princípio de tudo. Não podemos ir à frente se não formos humildes. É o princípio, eu falo, é a maior conquista moral que o espírito precisa para buscar a sua marcha evolutiva, a humildade. Bendita doutrina espírita, cujos princípios inspira, conduzem uma vida de quilate desse cidadão do mundo, desse discípulo fiel do Cristo, que nós vamos acrescentar, chamado Chico Xavier. Como disse Hermínio de Miranda, um burrico dos espíritos, uma folha em branco, para que nele pudesse ser escrito a mensagem de esperança, da imortalidade, para que todos nós chegássemos onde nós chegamos, se não fosse essa humildade e essa abnegação do nosso companheiro Chico Xavier. E nós trouxemos alguns companheiros que criaram esse elo de simpatia, porque nós sabemos que o espírito não pode se comunicar através do médium se não tiver esse magnetismo amoroso coligado com os espíritos.
As mensagens não vêm através de André Luiz, através de Augusto dos Anjos, através de Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Olavo Bilac e principalmente Emmanuel por acaso. É necessário que o médium esteja esses sentimentos latentes nele, para que esse sentimento de humildade latente no espírito ele possa atrair magneticamente bons espíritos e ser fiel à mensagem do mundo espiritual, para que nós, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, não venhamos adulterar a mensagem psicografada. Quantos de nós recebemos uma mensagem psicografada e colocamos um adendo nosso, colocamos uma vírgula nossa, nosso achismo, e Chico não, é fiel, integralmente, sem mudar nada, porque ele poderia, se não fosse humilde, tentar mudar algumas mensagens. Não concordei com isso, não. Não concordei com o Bezerra de Menezes, não. Não concordei com o Emmanuel e fazer as mudanças, adulterando, mas ele não. O seu magnetismo amoroso, a sua humildade, o seu compromisso em ser um burrico dos espíritos fazem com que as mensagens cheguem para cada um de nós fidedigna, leal, com todos os compromissos que André Luiz trouxe através das mensagens psicografadas ao nosso lar, Missionários da Luz, né? E também os romances de Emmanuel, como Renúncia, Paulo Estevam, as mensagens de Bezerra de Menezes, o receituário que Bezerra de Menezes dava através de Chico para que nós pudéssemos comprar um remédio, que nós tínhamos dinheiro para comprar um remédio, e Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, grande repórter, Olavo Bilac, o grande mensageiro do Paranásio de Luz. Então, companheiros, a gente fica assim feliz em saber que nós tivemos ao nosso lado e continua ao nosso lado a humildade vivida, verbalizada entre nós. Então, nós trouxemos uma mensagem de abnegação mostrada por Joana de Anjos, essa mentora amiga, para saber quando somos humildes, quando carregamos esse sentimento de abnegação. Para podermos sermos abnegados, nós temos que ser humildes. Ninguém vai renunciar, ninguém vai se sacrificar, ninguém vai se sentir maior que ninguém se não for abnegado. Lembra da página inicial? Jesus poderia ter mandado, mas ele veio. Jesus poderia ter, mas ele se calou. Jesus poderia ter confundido todos os doutores da lei, mas preferiu se ausentar simplesmente. Poderia, na hora em que foi crucificado, acabar com aquela situação, mas foi para o sacrifício final, porque era o amor que ia renunciar. Era o amor, através da humildade, que nos trazia essa mensagem de que somos capazes. Companheiros, vamos escutar Joana falar. Mais profunda do que a ação de solidariedade, pura e simplesmente, a abnegação é a oferenda de amor ao próximo, que leva ao sacrifício como forma inicial de caridade relevante. Tem origem nos pequenos cometimentos de auxílio fraternal, como renúncia pessoal, mediante o qual a imolação reserva para quem exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. A abnegação felicita quem a recebe, mãe santifica quem exercita. Ser autêntico no dever. O abnegado se desconhece, ama com devotamento, e a flama do amor que lhe arde no íntimo raramente dá-lhe tempo para pensar primeiro em si, porque os problemas e as dores dos seus irmãos de humanidade têm para ele regime de prioridade. Joana de Anjos. E para que nós possamos ter essa abnegação, nós temos que ser humildes, esquecermos das nossas dores, que são pequenas perante as dores que estão ao nosso lado. E aí esse reconhecimento, mais do que sermos solidários, nós vamos, é o amor falando para o amor. Nós não estamos falando para uma personalidade encarnada que está passando por dificuldade. É o amor falando para o outro amor que está necessitado dessa compreensão. E para isso, temos que nos fazer menor de todos. E para fechar os nossos estudos, nós trouxemos aquele momento em que Jesus vai nos dizer que para sermos o maior no reino dele, temos que nos tornar o menor. E Jesus vai à moda de escravo lavar os nossos pés, para dizer que quando eu estou menor nesse reino de vaidade,
quando eu diminuo o poder do ego, quando eu diminuo o poder do orgulho, quando eu diminuo o poder da arrogância, eu posso lavar os pés por amor. Eu posso ser abnegado, renunciar aos prazeres do mundo por amor, porque agora a dor do outro é maior que a minha. Eu vim para servir, Senhor, e não para ser servido. Então, nós temos esse fechamento para que nós possamos fazer a prece final e lermos para você essa mensagem de Chico Xavier. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar, tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal, não faz nada disso. A humildade apenas abençoa. Que Jesus nos envolva, que nós possamos pensar em Chico Xavier e darmos essa pequena homenagem dizendo assim: querido companheiro, missionário e amigo que temos nos instruído tanto com a sua mediunidade através desses espíritos abnegados do bem. Toda a literatura espírita, tudo aquilo que estamos estudando e aprendemos é para lembrar que somos dignos de sermos filhos de Deus. É para nos lembrar que somos dignos da potência de amar. Que essa humildade que foi coroada nessa encarnação com o nosso companheiro Chico, que nós possamos começar a construir em nós. E quem sabe, Senhor, quiçá alguns anos, algumas encarnações, poderemos vivê-la de maneira integral. Mas até lá, que possamos vivê-la, Senhor, de maneira simples, dentro daquilo que nós podemos fazer, dentro daquilo que nós podemos dar de melhor dentro de cada um de nós, nos esquecendo de nós mesmos, Senhor, para poder beneficiar em Teu nome, em nome do amor, aquele que estão ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos vocês e que nós possamos dizer muito obrigado, Chico Xavier, muito obrigado, querido amigo, por tudo que passou, para poder deixar esse sentimento de humildade gravado em nossos corações. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Se eu tivesse o dom de escrever, escreveria tanta coisa pra você. Mas eu não tenho esse dom. Pego o violão e nasce uma canção. Meu amigo, deixe estar, que em algum lugar alguém possa fazer poemas ou orações. O que eu quero é te amar, irmão. Minha alma em meus lábios deseja te abraçar. Num amplexo de paz, sua face beija, e quem sabe outro dia, além do arco-íris, muito acima das estrelas, onde o azul é mais azul,
de luz do infinito. Então, meu pobre coração, esse coração que você ensinou a existir, possa lhe agradecer sem precisar escrever coisas que só o amor consegue dizer. Chico, 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 Chico Xavier, Deus o abençoe onde estiver. Chico, 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 Chico Xavier, Deus o abençoe